Meus queridos amigos, boa noite. Tem tanta gente aqui, boa noite, foi tão fraco. Eu acho que só responderam os desencarnados. Mas eu queria escutar os encarnados também. Meus amigos, boa noite. Boa noite a todos, encarnados e aqueles que se encontram no mundo maior. É uma alegria muito grande poder estarmos aqui numa noite em que estamos em festa, em alegria. Porque no dia 2 de abril nós celebramos o aniversário de nascimento de Francisco Cândido Xavier. Então nós vamos ler uma poesia do espírito Casimiro Cunha, do livro Cartas do Evangelho, psicografada pelo mesmo Chico. No entanto, era uma dedicatória ao espírito Nina Aroeira, criador espiritual da Escola Jesus Cristo e de seu departamento Casa da Criança. Só que a gente vai mudar um pouquinho para fazer em nome do Chico. O título chama Oração. Chico, Deus te abençoe na estrada que te conduz da escola da caridade para os braços de Jesus. Para a tua alma que vive na santa esfera do amor, eu peço as bênçãos divinas da bondade do Senhor. Que em ti floresçam as graças de vida e consolação, a fim de que brilhe sempre a luz do teu coração. Jesus te ampare o trabalho, entre as verdades sem véus, para que espalhes no mundo a caridade dos céus. Então vejam que nós temos uma missão muito especial e difícil, falar sobre Chico Xavier, um homem chamado amor, em tão pouco tempo. Nós precisaríamos de, acho que meses e meses falando sobre os muitos e muitos casos de Chico Xavier. E, felizmente, nós temos, já sido editados, publicados, certamente vocês já viram, filmes a respeito de Chico. O Pinga Fogo, 1971, produzido pela DVD Versátil, do nosso querido Oceano Vieira de Mello, e também o filme Chico Xavier, produzido pela Globo Filmes e com coprodução da Associação Estação da Luz, que tem produzido também outros filmes espíritas. Então, vai facilitar muito, porque a gente não vai se dedicar a falar da vida, assim, da biografia propriamente de Chico, mas vamos fazer algumas reflexões sobre os muitos casos, de sua trajetória, os seus ensinamentos, porque aqui não estaremos para, propriamente elogiar o Chico, em que pese ele merecer, mas tentar trazer episódios que marcaram a sua existência e que possam também nos auxiliar na condução de nossas vidas. Então vamos pedir a Jesus, a quem Chico Xavier tanto ama, para que Ele nos abençoe, nos ilumine e nos ajude nessa tarefa. O nosso modelo nos ensinam os Espíritos na questão 625, e guia da humanidade é Jesus de Nazaré. Então, o nosso protótipo de ser ideal realmente é Jesus. Então, não faremos aqui Chico como propriamente um modelo, mas trazer várias das lições de que ele foi portador. Porque cada um de nós tem uma esfera de ação, tem uma atuação, tem um propósito, tem um papel, uma missão diferente na vida. E Chico vai nos trazer preciosas lições, então, na noite de hoje. Um dos seus biógrafos vai dizer que Chico Xavier não foi um anjo, não. Mas ele foi um homem que viveu como um anjo. Ou seja, alguém que se esforçou tanto, que chegou a viver como um próprio anjo. De onde é que nasceu Chico? Pedro Leopoldo, vocês já sabem, interior de Minas Gerais, uma cidade que contava com cerca de 20 mil habitantes, uma família de 9 filhos, O pai de Chico realmente ajudava a reencarnação. Um operário muito pobre e que depois vai vender bilhetes de loteria para poder completar a renda. E de Dona Maria João de Deus, uma lavadeira de roupas, e com aquela falta de recursos materiais, financeiros, mas sempre com o amor, com a fé e com a esperança. Ele vai ficar órfão com apenas 4 anos de idade. Órfão de mãe, e o pai, sem ter condições de cuidar da família, vai deixar cada um dos filhos com tios, com parentes, com padres, comadres, como é o caso
de Dona Rita de Cássia, que era uma mulher severa, sim, mas ela realmente batia em Chico com varas de marmelo, praticamente todos os dias, espetava garfos, não é, em seu abdômen, o que provocou uma ferida e posteriormente uma hérnia na fase adulta, mas era porque era uma pessoa que não compreendia os fenômenos espirituais que aconteciam com Chico. Ela acreditava que ele estava com o diabo no corpo e batia no menino porque achava que ele estava mentindo. Mas vejam, um alerta nos um expositor do Ceará, Vanderlei Pereira, que uma senhora que já tem um filho adotivo, o Moacir, e que recebe uma outra criança para cuidar, certamente é uma pessoa de bom coração. Chico Xavier vai dizer que ela foi a sua educadora. E o seu alento, o seu consolo, era poder encontrar com a sua mãezinha, que aparecia em espírito para Chico no quintal da casa. Perto de uma bananeira, ele, quando orava, entrava em contato com o espírito grandioso de sua mãe, que jamais o desamparou. E, certo dia, o menino Moacir, que era mais velho que Chico, ele adoece, não é? Com uma ferida na perna, no joelho, para a qual não havia tratamento. Por mais que ela medicasse, como não havia medicamento, antibiótico, naquela época, naquela cidade tão pequena, nós estávamos em 1915, não é? A penicilina talvez não tivesse chegado, a ferida não sarava. E ela vai perguntar então a alguém, uma daquelas mulheres com conhecimentos, né, muito nobres, qual seria um bom remédio? Ela vai receitar uma simpatia, né, uma verdadeira antipatia, porque ela vai dizer que se uma criança lambesse a ferida em várias noites seguidas, a ferida cicatrizaria. E aí ela pergunta: e Chico serve? Serve. E o coitado do Chico vai chorando para o quintal, para os braços, né, espirituais de sua mãe, e ela diz: Chico, obedeça a sua madrinha. Mas mamãe, a senhora acha que lambendo a ferida ela vai sarar? Não, meu filho, não será por isso, mas nós colocaremos medicamento espiritual, e ela vai ficar tão feliz com a sua obediência, que vai lhe tratar um pouco melhor. Então ela tinha, e realmente acontece. Chico então é constrangido a lamber feridas várias noites seguidas, e o menino Moacir sara. A sua madrinha Rita de Cássia passa a tratá-lo melhor, o que foi muito bom, porque a sua mãe já queria preservá-lo das surras, para que os seus braços não ficassem comprometidos, porque mais tarde iriam psicografar 465 livros, é o último número que nós temos notícia. Então ele passa por toda essa dificuldade, vai, não é? O seu pai casa em segundas núpcias com Dona Cidália Batista, e olha a exigência que ela impõe para casar-se com ele. Senhor João Cândido, eu só caso com o senhor se o senhor mandar trazer de volta todos os seus filhos, os 9 que estão, não é, espalhados por aí. Será que a gente é capaz de um ato grandioso como esse? Numa sociedade cada vez mais, não é, que estamos egoístas. Ela, além de ter mais 6 filhos, 15 filhos ao todo, ela vai exigir que os outros irmãos de Chico, todos eles, viessem morar com ela, e ela vai cuidar de todas aquelas crianças. E quando ela encontra Chico, ele com camisolão, ela pergunta quem ele é, ele se aproxima, quando ela vê a ferida no seu estômago, ela pergunta, e ele promete que ninguém jamais iria bater novamente nele. E ela pergunta: Chico, você sabe quem eu sou? Sei sim. Você é o anjo que minha mãe disse que viria para tomar conta da gente. E realmente foi um anjo. E como os anjos ficam pouco tempo na terra, aos 17 anos de idade, Chico fica órfão de mãe pela segunda vez. E vai, não é? Para a sua sorte, ele começou a trabalhar muito cedo, desde criança, numa fábrica de algodão, seguindo os conselhos de um padre da cidade. Chico não era católico, não era espírita, era católico, frequentava a igreja, não é? Fazia atendia todas as prescrições do padre, demonstrando uma outra virtude que a gente precisa aprender, a obediência, né? Já nos ensinou a humildade lá, lambendo feridas.
E a gente, quando repara no nosso próprio movimento espírita, nós mesmos, os trabalhadores, com qualquer crítica que nos façam, muito justa, muitas vezes, nós abandonamos a casa espírita, né? Nos afastamos do trabalho. Quando o trabalho é nossa bênção, André Luiz, no livro Nosso Lar, vai implorar a oportunidade de trabalho naquela colônia espiritual. Porque Dona Laura vai dizer para ele: André, muitos podem pedir, podem formular pedidos, mas poucos podem rogar. Porque a rogativa é para aqueles que, já tendo trabalhado tanto no bem em favor dos seus irmãos, já têm o direito de seus pedidos serem atendidos pelos espíritos nobres. Então vejam, né? E ele vai implorar a oportunidade de trabalho. Então vamos também, quem ainda não começou, não é? Solicitar, não precisa nem implorar, basta pedir aqui, não é? Aos coordenadores, aos trabalhadores aqui da casa, a própria Márcia também, o Batista, todos, não é, que estão aqui, temos oportunidade de trabalho voluntário para você, uma vez por mês só, né? Tem aqui o projeto Sementinha, um trabalho social que a FEDEF aqui no seu campo experimental realiza com pessoas, não é, que moram na estrutural, e vem aqui todas, uma vez por mês, e também a gente faz visita lá para as crianças, faz as festas. Trabalho simples e que a gente vai exercitando essa virtude que Chico nos trouxe tão bem, que é o amor, que é a caridade. Então ele ensina a humildade, e a gente não é melhor do que Chico. Fizeram Chico Xavier lamber feridas, mas a gente não podem falar um ai da gente, que a gente já se melindra, já se afasta. A gente é melhor do que Chico Xavier, certamente, não é? Então vejam, e aí ele vai ensinando, então, agora, ele vai trabalhar para que o seu pai não interne. O padre, quando recomenda aquilo, certamente inspirado por espíritos nobres, ele vai então trabalhar, e por conta da renda que oferia, mesmo pequena, o seu pai deixa de interná-lo no hospital psiquiátrico, que seria o seu destino, por conta das suas visões, de tudo que ele narrava para a família, para os seus amigos. Não se preocupem com o suor. Chico dizia que a gente só evolui perdendo líquido, ou é com as lágrimas, não é, do sofrimento, ou com o suor santificante do trabalho no bem. Então, pelo menos nesse ponto a gente está evoluindo, né? Eu sou do Ceará, não tem problema com calor não, a gente está acostumado. Então vejam, não é, que Chico vai nos ensinando tantas coisas, não é? E ela vai trazer essa lição. Num concurso de redação que aconteceu em todo o Brasil, ou pelo menos em todas Minas Gerais, não tenho esse dado exatamente, sobre o centenário da independência, Chico vai escrever uma redação que vai ganhar a menção honrosa, causando surpresa para todos os seus coleguinhas. Como é que aquele menino, não é, de pouca instrução, faz uma redação que ganha, não é, um prêmio, não é, de tamanha envergadura? E ficam caçoando dele, dizendo que não foi ele que escreveu. E aí Chico vai, não é, ser desafiado a novamente ter que escrever. E chamam-no ao quadro negro, porque ele disse até para a professora que havia um espírito, né, um senhor ao seu lado, querendo ditar a redação, e ela, sem dar muita bola, não, então faça o que ele escreva o que ele disser. E foi por isso que ele ganhou, porque a redação não era dele. E então seus coleguinhas ficam lá caçoando, né, um bullying, não é, nos termos de hoje. E o que acontece? Chamam-no para ir até o quadro e para escrever uma redação na hora, na frente de todos. E ficam discutindo qual seria o tema. E uma das crianças vai dizer: meu pai está reformando a casa e lá tem muita areia. Aí eles, areia, vamos falar sobre areia. E o espírito então se aproxima novamente, toma do lápis de Chico o giz e vai escrever: meus filhos, ninguém escarneça da criação. O grão de areia é quase nada, mas parece uma estrela pequenina refletindo o sol de Deus. E todos então percebem que realmente não havia sido Chico quem houvera escrito a sua redação. Então ele vai ter todas aquelas dificuldades de quem é médium, não é? E sem o conhecimento, sem o esclarecimento, até que sua irmã passa por uma obsessão espiritual, ele vai conhecer o casal Perácio. E na primeira noite então que ele vai psicografar, com cerca de 17 anos, ele vai, não é, psicografar 17 páginas de um espírito que depois vai se descobrir teria sido a sua própria mãe, Maria João de Deus.
E naquele instante ela aponta para 2 livros que estavam sobre a mesa. O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Vai dizer: Chico, estes livros transformarão a sua vida. Ele lê vorazmente e a partir dali nunca mais seria o mesmo. Agora conhecia a doutrina consoladora de Allan Kardec, que dá dignidade à mediunidade. E aí ele vai então, na sua, começando e psicografando, alguns ensaios, muitas poesias, muitas cartas. E até aos 21 anos ele ir para a margem de um açude, onde costumava meditar, e aparece então um espírito muito luminoso, com um traje de sacerdote, e atrás dele o brilho de uma cruz. Chico então reconhece que aquele espírito já houvera estado com ele antes, mas ele não conhecia. Era Emmanuel. E ele vai lhe perguntar: Chico, você aceita trabalhar na mediunidade com Jesus? Sim, se os bons espíritos não me desampararem. Eles não o abandonarão. Mas para isso você precisa trabalhar, estudar muito e esforçar-se no bem. O pessoal não cita essas 3 coisas, que são as mais importantes: trabalhar muito, estudar e esforçar-se no bem. E o senhor acha que eu estou em condições de cumprir com essa tarefa? Sim, desde que você obedeça os 3 pontos básicos do nosso serviço. E quais são eles? O primeiro, disciplina. O segundo, disciplina. E o terceiro, disciplina. Mas vejam que Emmanuel não revogou o mandamento maior de amar a Deus sobre todas as coisas. Ele falou para Chico que já era todo amor, toda bondade, tudo renúncia. E Chico precisaria de uma disciplina realmente ferrenha para poder dar conta de produzir tantos livros, de psicografar tantas mensagens, de ter um exemplo de uma vida, extraordinária para todos nós. Então ele pediu certamente, porque a gente programa a nossa reencarnação, nos ensina o Livro dos Espíritos, um orientador severo, firme, para que ele pudesse cumprir, trabalhar muito. Porque Jesus também nos ensina que a cada um segundo as suas obras. O próprio Apocalipse, no último capítulo, vai trazer que cada um será julgado conforme as suas obras. Está repetido em 2 versículos. Então é pelo trabalho no bem, pelo nosso trabalho de autotransformação, de autoiluminação, de reforma íntima, que a gente vai crescer. E Emmanuel vai dizer: Chico, nós vamos iniciar uma série de 30 livros. E Chico fica pensando: mas meu Deus, como é que a gente vai escrever 30 livros? Ele não tinha dinheiro nem para comprar um lápis. E aí ele fica pensando: bom, será que a gente, meu pai vende bilhete de loteria, será que a gente vai tirar nossa sorte grande? Ele pensa. Emmanuel captura o seu pensamento e diz: não, Chico, sorte grande é poder trabalhar para Jesus. Os recursos virão de fontes inesperadas. E assim começa a primeira série de 30, depois mais 30, depois séries de 60, depois de 100 e mais 100, e tantos livros publicados. Então vejam, como a providência divina também vai, Chico Xavier, nos ensinar como a providência divina existe, quando há um propósito, quando nos engajamos no ideal, como somos também amparados e sustentados pelo mundo espiritual. Vai haver um grande escândalo, O primeiro livro que ele vai lançar é justamente talvez o mais polêmico de todos à época: Parnaso de Além-Túmulo. Cerca de dezenas de poetas brasileiros e portugueses, numa época em que o Brasil não tinha televisão, pessoal, não existia televisão naquela época. Quando é lançado o livro, não. E aí, o Brasil apreciava muito a literatura, a poesia, grandes nomes cultivavam então o nobre estudo dessa arte, belíssima arte poética. E Chico vai escandalizar o Brasil inteiro com as suas poesias, com todo o estilo, com toda a característica, diferenciada apenas porque Emmanuel agora vai dar uma orientação para as poesias, e os próprios espíritos agora já não estão mais encarnados. Castro Alves e tantos outros retornam agora com a consciência do mundo espiritual. Então Augusto dos Anjos, que do Parnaso de Além-Túmulo, é um Augusto dos Anjos com o mesmo estilo, mas não com aquele pessimismo, com aquele derrotismo que lhe era característico, de uma melancolia, de uma depressão profunda, mas agora evangelizado. Então,
Chega mesmo a dizer, o próprio Humberto de Campos, um dos maiores escritores e cronistas que o Brasil já teve, vai dizer que aqueles eram os estilos daqueles escritores e que Chico merecia não uma, mas todas as cadeiras da Academia Brasileira de Letras. Monteiro Lobato também, posteriormente se torna espírita. Humberto de Campos desencarna e poucos anos depois vem psicografar através de Chico Xavier. O cronista da terra agora vai escrever crônicas de além-túmulo, cartas e crônicas, contos e apólogos, vários e vários livros, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e tantas outras obras notáveis. Boa Nova, que Chico Xavier dizia que o livro que realmente considerava a obra-prima dos espíritos por seu intermédio era Paulo Estevão, o romance ditado por Emmanuel. Mas que o livro que lhe tocava mais o coração era Boa Nova. Quando o escritor Humberto de Campos vai estudar várias passagens do Evangelho, trazendo mais informações que o mundo espiritual possui sobre a vida de Jesus e de seus apóstolos. Então, vai ser aquele escândalo e a família vai pedir os direitos autorais das obras psicografadas por Humberto de Campos. Coloca a Federação Brasileira e o próprio Chico na justiça, e foi como o Auto de Fé de Barcelona, não é, que aconteceu com Kardec. Em 1864, cerca de 300 livros são enviados para a Espanha, e mesmo com todos os impostos pagos, tudo legalizado, o bispo da cidade manda, não é, interromper, segurar aquele carregamento e convoca a cidade para no dia seguinte atear fogo em praça pública. Quando Kardec pensa em intervir, o Espírito Verdade vai dizer: não se preocupe, isso será uma grande divulgação. E foi verdade. Quando se ateou fogo naquela época em que já não havia mais Inquisição, e todo mundo achou aquilo um absurdo, todos ficaram curiosos para saber que livros eram aqueles que estavam sendo queimados agora pela igreja. E o Espiritismo, então, é muito divulgado por conta desse ato. E do mesmo modo com o processo da família, que mais tarde o juiz vai dizer que os direitos autorais daqueles que já desencarnaram não pertencem mais à família. Então, não é, dá um ganho de causa à Federação Brasileira, e Chico prossegue. A própria mãe de Humberto de Campos vai reconhecer que era o estilo do seu filho, vai, não é, ficar amiga de Chico, e tudo concorre para o bem. Como a gente vai ver, mesmo todas as dificuldades de Chico, e ele próprio dizia que o mal, na verdade, é o bem, que a gente não reconhece a princípio. Como o próprio Evangelho segundo o Espiritismo vai nos dizer que Deus só permite o mal, porque sabe que dali vai nascer um bem maior. Então, o caso, não é, foi uma história realmente extraordinária. Chico chorava com as mães, era uma pessoa, não era um ser que se apresentava como um ser superior a nós todos, não, era uma pessoa simples, não é? O amor que dedicava aos animais, sempre teve animais, o cãozinho, o pretinho, tinha um Lorde, tinha a cadela boneca, tinha os vários gatinhos, até coelho o Chico já teve, né? Ele diz que ele, quando fazia evangelho no lar, na sua casa, até os animais, não é, compartilhavam com ele. Era uma coisa extraordinária. Ele dizia que, inclusive, era o amor aos animais que ainda o prendiam aqui porque ele já estava mais para o lado de cá do que para o lado de cá. Então, veio nos ensinar também este amor, o carinho pelos animais. Não é? A missão de Chico, então, foi a divulgação da doutrina espírita. Vai nos trazer 465 livros, milhares de cartas psicografadas, fazendo um tipo de mediunidade raríssimo, que é o correio do além, não é? Eu acho que raríssimos médiuns têm essa possibilidade, até porque não é o objetivo da doutrina espírita. Quem sabe qual a missão do Espiritismo? Estou falando com os encarnados, aqueles que não dormiram ainda, né? Quem estiver dormindo, você dá um cutucão assim. Qual a missão do Espiritismo, pessoal? Um de cada vez, né? Levanta a mão de cada vez. Que é item 303 do Livro dos Médiuns. A missão do Espiritismo é a reforma moral da humanidade. É o nosso melhoramento. Então, nós não estamos aqui com o Espiritismo para nos comunicar com aqueles entes que desencarnaram. Não. Aquilo lá foi um tipo de fenômeno para chamar a atenção do Brasil e do mundo, para Chico Xavier, para promover a divulgação do Espiritismo.
Porque como o próprio Cristo nos diz, não é? Deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Na parábola do mal-rico e Lázaro, ele fala que existe como que um abismo entre aqueles que desencarnaram. Porque aqueles que partiram têm que começar uma vida nova. Se nós continuarmos aqui, né, buscando por eles, né, chamando-os para se comunicar conosco, eles não conseguem se desapegar da terra, da sua vida, e eles sofrem com muitas saudades também. O espírito é muito mais impressionável desencarnado, nos ensina o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Então a gente vê, não é, que era uma exceção para permitir uma divulgação, e muitas mães iriam para aquelas cidades, Pedro Leopoldo e depois Uberaba, não é? Ele vai começar esse trabalho depois de ter publicado já muitos livros, então era em Uberaba. Então muitas iam e não conseguiam cartas. E ele dizia, o telefone toca de lá para cá, porque nem sempre o espírito está em condição de se comunicar. Na série A Vida no Mundo Espiritual, em um dos livros, André Luiz vai narrar o caso de uma mãe que sonha com um filhinho, que havia desencarnado. Ela se encontra com o filho, e os espíritos têm que promover uma amnésia, antes que ela retorne para o corpo, durante o sono, para que a saudade não fosse dilacerante, não prejudicasse a sua vida. Tem mães que ficam, né, completamente deprimidas, o casamento se fica destruído, os outros filhos ficam abandonados porque ela se entrega à depressão, quando deveríamos, não é, ficar felizes porque aquele ente querido já cumpriu a sua missão aqui na Terra, que é uma espécie também de purgatório, nos ensina o livro O Céu e o Inferno, não é, de uma escola edificante, mas dura, porque ainda é um mundo de provas e de expiações. Vai nos trazer a lição da humildade. Chico vem, não é, desde criança, então, nos ensinando a lição da humildade. E quando uma senhora foi certa vez ter com ele e dizer: Chico, você é tão maravilhoso, Chico. Quantos espíritos nobres vêm até nós, graças às suas mãos. Quantas mães, Chico, você já consolou? E ele, todo encolhidinho, disse: sou não, minha irmã, sou não. Meu nome é Francisco. Se tirar o Fran, fica somente o Cisco. Mas ele era o cisco de Deus, não é? Era o cisco de Deus, em várias oportunidades. Certo dia ele estava dizendo que ele era um verme. E Emmanuel disse: olha, Chico, não é todo mundo que pode se comparar a um verme, não. Aí ele disse: uai, meu irmão, por quê? Porque o verme, ele escava o solo, arejando. O verme cumpre muito bem a sua missão, Chico, e não somos todos nós que cumprimos o nosso dever, tão bem como o verme se desincumbe de sua tarefa. E Chico diz: uai, e passou a declarar-se um subverme, menos que um verme. E aí vem nos ensinar, sobretudo nós, os médiuns, não é? O cuidado que devemos ter também e como devemos buscar a humildade. Caso do auxílio, como devemos auxiliar. Certa vez ele está entregando pães e mantimentos a uma fila enorme, e um repórter de uma cadeia de televisão chega: mas, senhor Chico Xavier, o senhor acha que vai acabar com a fome no mundo distribuindo alguns pães e algumas moedas? Ele vai dizer: não, meu filho, para acabar com a fome no mundo nós precisaríamos de um esforço de toda a sociedade. Mas imagine uma casa pegando fogo, um incêndio. Enquanto os bombeiros não chegam, será que não me é lícito jogar alguns baldes de água para aplacar o fogo? É lícito, meus amigos. É nossa obrigação. Então não é porque a gente não vai conseguir mudar o mundo que nós não podemos pelo menos alterar o mundo ao nosso redor, aquelas famílias, nossos amigos, nossos parentes. A secretária que trabalha em nossa casa, como a gente não pode ajudar? Claro que podemos. Tantos abrigos, tantas instituições, inclusive mantidas por casas espíritas, nós podemos e devemos sim auxiliar. Bom, Chico recebeu vários prêmios, né? Eu acho que o mais importante deles, na verdade, foi a indicação do prêmio ao Prêmio Nobel da Paz com o recolhimento de cerca de 10 milhões de assinaturas. Ele só não ganhou porque naquele ano a ONU escolheu uma instituição para receber o prêmio, não uma pessoa. Vai receber o prêmio de Mineiro do Século, né, concorrendo com Pelé, com Juscelino Kubitschek, não é, com vários nomes de alta envergadura de Minas Gerais. E recentemente, pelo Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, ele foi eleito
depois de concorrer com vários nomes, Ayrton Senna, o primeiro grande semifinal foi Irmã Dulce e Chico Xavier. E vejam a grandeza deste outro espírito, não é? Da Bahia, e ainda assim Chico Xavier é eleito o maior brasileiro de todos os tempos. É um reconhecimento que a nação brasileira, não é, faz a esse mineiro, a esse homem que era respeitado e admirado por todos, espíritas, não espíritas. Não porque fosse médium, mas porque Chico era bom, era um ser extremamente generoso e bom. Era um homem chamado amor, como Augusto César Vanucci vai nomeá-lo e liderar essa campanha para o Prêmio Nobel da Paz. Vai desencarnar logo após, não é? Porque Chico sempre foi alegre. A maior característica de Chico, aliás, pessoal, não era a humildade, não. Aqueles que conviveram com ele dizem que a maior característica de Chico era a alegria de viver. E perguntavam: Chico, qual a sua maior alegria? Minha maior alegria é ser médium. Um paradoxo para mim, porque eu vejo tantos companheiros, não é, com a mediunidade, essa ferramenta abençoada que pode, não é, ajudar muitos irmãos desencarnados, encarnados também, conquistando amigos no mundo espiritual, e a pessoa chega no centro espírita dizendo: olha, não tem um jeito de tirar isso de mim, não, né? Pode haver a perda ou a suspensão da mediunidade, mas é uma exceção. E se nós estamos com aquela ferramenta, é porque há um propósito em nossas vidas. Vamos trabalhar. Essa casa oferece o estudo da mediunidade às quartas-feiras ainda, não é? Tem ainda as quartas-feiras. Agora é sextas-feiras, o estudo da mediunidade, vocês podem participar, não é? Se informar lá ali na recepção, para saber como participar desses estudos, não é? Também da mediunidade, além do estudo sistematizado da doutrina espírita, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, em pequenos grupos, como acontece também, não é? Às quintas-feiras, enfim, há várias atividades, vários horários de palestras, várias coisas que vocês podem, não é, participar. Chico, então, vai querer desencarnar, ele é concedido pelo mundo espiritual, desencarnar num dia em que o Brasil estivesse muito feliz, para que não sentisse tanto a sua partida. E logo após ele receber a notícia de que o Brasil houvera ganho a partida e assim conquistando o pentacampeonato mundial de futebol, ele se prepara, faz uma prece e retorna para o mundo maior. Há quem diga que ele tenha sido recebido primeiramente por Dona Cidália Batista, a sua segunda mãe, e teria tido encontro com Jesus. Se tem alguém que merece o encontro com Jesus, é Chico Xavier, meus amigos, que eu conheço, é Chico Xavier. Então, vamos ver as reflexões, não é? De vez em quando eu viajo para o exterior, porque eu tenho uma irmã que mora na Califórnia, e outra que morava na Dinamarca, agora ela voltou para o Brasil, não é? E vocês sabem, nós cearenses temos um plano de dominar o planeta. Então, onde você for, tem cearense. E como eu sempre quis ser um palestrante internacional, não é? Quando eu fui para o casamento de minha irmã na América, eu me ofereci para fazer palestras, e certa vez um presidente de casa me perguntou: Nazareno, mas por que o Espiritismo cresceu tanto no Brasil? E não porque não cresceu mais na França, onde nasceu? Eu disse: olha, eu não sei exatamente, mas eu imagino que por causa de Francisco Cândido Xavier. Ele foi o maior divulgador de toda a história do Espiritismo. Kardec só teve 14 anos para organizar, sistematizar todo aquele conhecimento. E não é porque uma doutrina surge em um país que tem que ser necessariamente lá onde ela vai florescer. Onde foi que Jesus nasceu? Na Palestina. Lá é onde tem mais cristianismo? Não. Lá tem mais, não é, islamismo e judaísmo. Onde é que Buda nasceu? Em Kapilavastu, na Índia. E o que é que tem lá? Hinduísmo. O budismo vai florescer em outros locais, Japão e outros países. Então, por fato de ter nascido na França, não quer dizer por si só, não é? Os espíritos, vendo que aqui tinha um terreno mais fértil, e como ensina Humberto de Campos, ele traz essa tese de que o Brasil tem uma proposta de ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Veja que ele não falou do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Aqui é o maior país católico do mundo, é onde as igrejas pentecostais, protestantes, né, têm crescido a olhos vistos, e é a maior nação espírita do planeta. Então aqui reencarnam Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Caiba-Chútel, não é? Jesus Gonçalves, Jerônimo Mendonça, Peixotinho e tantos missionários e missionárias, Ivone Pereira e tantos outros. E por isso aqui é o maior país. Se esse povo
ou pelo menos Chico tivesse nascido na França, eu tenho a certeza, a França seria o maior país espírita do planeta. Tá? Então, quando quiserem desfazer da gente um pouquinho, vocês já sabem a resposta. O contentamento em servir, não é porque a gente às vezes trabalha reclamando, né? Tem trabalhador que diz, não, olha, eu estou aqui fazendo trabalho voluntário, como se estivesse fazendo um favor, quando a gente tem que implorar a oportunidade de trabalho. E aí, Chico, o Vanderlei Pereira, esse expositor querido lá do Ceará, que aliás morou aqui em Brasília também, ele mostra nas suas palestras uma foto do Chico tomando café e sorrindo. Ele mostra a foto e ninguém entende, mas o que tem? Chico gostava de tomar café? Não, olha, tem um detalhe, essa foto foi batida às 5 horas da manhã, quando Chico havia atendido durante não sei quantas horas ininterruptas a multidão necessitada. E Chico está tomando café e sorrindo. Diferente da gente, não é? Que vai murmurando, reclamando para o trabalho, não é? Na casa espírita. E qual era o maior? Não é? E quando perguntava ele, mas Chico, como é que você faz para dormir tão tarde e acordar tão cedo? Dormia 3, 4 horas por noite. E ele dizia, meu irmão, é que eu estou treinando insônia. Treinando insônia. Olha que coisa. E qual era o seu maior desejo? Quem sabe qual é o maior desejo de Chico? Está ali na tela, pessoal, só ler, né? Ele dizia que queria ir para uma cidade onde ninguém o conhecesse e onde ele pudesse dedicar-se integralmente a ajudar mãezinhas carentes, gestantes carentes, ajudar a maternidade, essa missão tão nobre, tão bela, que o Brasil está à beira de legalizar o aborto na reforma do Código Penal agora. E nós não podemos ficar calados, meus amigos, não podemos ficar de braços cruzados. Está lá na questão do 642 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se bastará o homem não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura? E os Espíritos respondem que não. Que deverá fazer o bem no limite de suas forças, porque responderá pelo mal que houver praticado, mas também pelo mal que surja da sua omissão no bem. Então, se a gente pode fazer alguma coisa, podemos ajudar o Movimento Brasil Sem Aborto, colaborar financeiramente, divulgar, participar da 6ª Marcha Nacional em Defesa da Vida pela Cidadania, que o Movimento Brasil Sem Aborto realiza todos os anos aqui em Brasília. Quem já participou, levante o braço. De uma delas, nós estamos na 6ª. Uma pessoa só. Então vamos participar esse ano, né, pessoal? É agora, em abril, eu vou confirmar a data para vocês, mas vocês procurem Boletim FEDEF na internet, se cadastrem lá para receber as informações, lá tem as notícias, né, semanalmente dos eventos que acontecem. Vamos participar, vamos ajudar, não é uma caminhada lá tranquila com os amigos e vamos defender a vida, que Chico sempre defendeu, sempre demonstrou as consequências, não é, espirituais das mães que cometem abortos. Nós sabemos das consequências orgânicas, a psicologia, a psiquiatria já demonstram que as mulheres que praticam aborto têm muito mais chance de ter depressão, esquizofrenia, transtornos psiquiátricos, pânico, vários e vários problemas e sequelas, não é? Por aquela parte. Então vamos evitar isso, esclarecendo, iluminando, levando o conhecimento espírita a esses corações. E o seu momento mais importante, ele estava, né, na calçada, esperando por um ônibus. Há 2 versões, uma que ele iria, não é, enfrentar uma fila e chegando cedo havia chances de ganhar um salário 3 vezes maior do que o que ele recebia. E havia outra versão dizendo que era um contrato, alguma coisa importante, que se ele não assinasse também haveria um grande prejuízo. E quando ele está no ponto de ônibus e o ônibus já se aproxima, uma criança vem distante gritando, seu Chico, seu Chico. Ele fica na dúvida, mas não titubeia. Deixa o ônibus ir embora e perde com isso aquelas oportunidades todas e espera a criança chegar, não é? Que vem chamando o seu nome, ele se abaixa e diz, o que foi, meu filho? Seu Chico, eu queria lhe dar um beijo e eu trouxe, não é? A criança tinha pego uma dessas rosinhas que a gente encontra nas calçadas, não é? E eu trouxe uma rosa do jardim do céu para dar para o Senhor. Naquele dia ele vai dizer que tinha certeza que veio à terra não para pensar em si, mas para ajudar a todos os necessitados que lhe procurassem. E afinal, era uma criança. Então era o momento mais importante da sua vida, segundo o próprio Chico. Pessoal, há muitos
informações, muitos casos, né, para a gente contar. Pena que o tempo já está se esgotando. Deixa eu ver aqui uma para a gente escolher aqui. Escolher duas. Eu trouxe até uns vídeos para passar, mas não vai dar tempo, não. Durante o passe a gente coloca, né? Enquanto vocês aguardam pelo passe, a gente coloca alguns vídeos para vocês, tá? Bom, tem uma muito interessante, que quando ele estava com aquelas irmãs, aquelas pessoas amigas, ele disse: olha, minhas irmãs, quando eu desencarnar, eu quero ir para o céu. Para o céu? Olha, Chico, quando você for, lembre-se da gente, viu? Não esqueça de nós, não. Aí ele disse: não, eu acho que vocês não entenderam. O céu a que me refiro é uma sigla, significa Centro Espírita Umbralino. Eu quero ir trabalhar como médium no umbral. E a gente morrendo de medo de ir para lá, não é? Olha que coisa curiosa. Chico cuidava de crianças, não é? Dos seus irmãos de segunda mãe, dos seus sobrinhos. Havia um deles que nascera doente, com problema de paralisia cerebral, não é, surdo-mudo, cego, e que Chico, o menino chorava muito, e Chico varava as madrugadas, balançando um berço com a mão e com a outra, psicografando as centenas de livros. E ele vai dizer que aquela criança foi a sua bênção, porque se não fosse ela, ele estaria no meio da rua, e Deus sabe fazendo o que no meio da rua. Então ele vai nos ensinar essas lições. E a gente com medo de ir para umbral? Não, meus amigos, não é? Nós já falamos aqui, mas vale a pena a gente contar, que um expositor pernambucano, Frederico Menezes, esteve em Fortaleza e tirou o medo da gente ir para o umbral, né? Porque tem gente que acha que já vai por 2 brau, por 3 brau, por 4 brau, que é como se fosse o purgatório, porque no Espiritismo não existe inferno, mas existem regiões de sofrimento, como existe aqui na Terra. Tem gente sofrendo aqui na Terra, não precisa ir para umbral, não é? E aí ele disse: olha, não tenho medo de ir para lá não, pessoal. Disse: mas por quê, Fred? Porque lá vai estar assim de gente conhecida. Você vai encontrar o pessoal todo lá, até o pessoal do Centro Espírita vai estar lá. Mas massinha você que... Pois é, meu irmão, fazer o quê? Batista também, meu companheiro, não é? E aquela pessoa complicada, você, eu tinha certeza que você vinha para cá. Então, para que esse medo de para o umbral, né? Então, eu já falei para minha esposa, eu disse: Fernanda, quando eu desencarnar, não é, coloque na minha roupa, no caixão, uma placa escrito trabalhador, bem grande. Que é se por acaso, não é, eu passar lá pelo umbral, tem gente que não passa pelo umbral, né? Tá lá ajeitando o som para você fazer a palestra. Aí o pessoal pergunta: mas Nazareno, você que dava palestra, que era um palestrante internacional, você aqui no umbral? Eu disse: mas estou aqui a trabalho. E vamos fazer palestra, vamos aplicar paz, vamos fazer evangelho lá, não é? Vamos fazer estudo sistematizado da doutrina espírita, vamos florescer, onde for, vai ficar se lamentando lá? Não é? Então, se Deus, que é a inteligência suprema do universo, achar que a gente precisa passar algum tempo, não é? Neste local de purificação, porque purgatório significa purificar, purgar significa purificar, a gente não tem que se lamentar, não é? E o nosso orientador diz: Nazareno, você sabe que um umbral é como se fosse um spa. Você sabe o que é spa? Aquele hotel, né, que a gente paga caro para passar fome. É uma coisa horrorosa, o povo acorda a gente bem cedinho, né? Acorda, Nazareno, aí bota a gente para correr, para nadar, para malhar, para não fazer não sei o que e tal. Quando chega na hora do almoço, que é o prato, só tem mato, só tem folha, não é? E alguma coisinha grelhada, aquela coisa sem gosto, mas você fica pensando: não, mas deve ter uma sobremesa, né? Qual é a sobremesa? Gelatina diet. O spa é uma coisa boa ou uma coisa ruim, pessoal? É uma coisa boa, não é? Porque a gente emagrece, melhora o colesterol, melhora a pressão alta, melhora, não é? A saúde, a gente fica mais bonito, melhora a autoestima, arruma mais emprego, tudo melhora com o spa. Agora, a gente tem que necessariamente passar pelo spa, não é? Dona Laura não passou pelo umbral, irmão Jacó não passou pelo umbral, tem vários casos. E como é que a gente faz para não precisar passar no spa? É só a gente fazer uma dieta aqui na Terra, utilizando o alimento que é o alimento das almas. Quem sabe que é o alimento das almas? Capítulo 18 do livro Nosso Lar. O amor, meus amigos. O amor é o alimento das almas. Então, se a gente cultivar o amor, através da caridade, do perdão, não é? Porque caridade também é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, e o perdão das ofensas, como nos ensina a questão 886 do Livro dos Espíritos, a gente está fazendo, não é? O que é correto. Tem a história também, essa curtinha, do veterinário de Deus, né? Chico estava psicografando e ele era muito doente de um olho, meus amigos, vocês sabem, praticamente cego. Doía muito, sangrava. Ele tinha que usar corticoides, remédios poderosos, para aplacar o seu sofrimento.
E certa noite ele está psicografando, né? Bezerra de Menezes está ditando várias mensagens, não é? Receitas homeopáticas, e quando ele termina, ele prossegue, está ao seu lado o espírito Antônio Flores, e chega a certa altura que Chico está sofrendo tantos, irmão Flores, peça a doutor Bezerra que retorne, porque eu não estou aguentando as dores nos meus olhos. O mensageiro parte velozmente, e de repente, num clarão, surge a presença venerável de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. E diz: Chico, por que você não falou para a gente? Eu teria lhe aplicado um passe aliviando o sofrimento. Ah, doutor Bezerra, eu não mereço, porque eu somente sou uma besta tentando cumprir a sua tarefa. E aí doutor Bezerra pergunta: mas Chico, se você é uma besta, o que é que nós somos? Ah, doutor Bezerra, você é o veterinário de Deus. Vem cuidar da besta Chico Xavier, que não dá conta da sua tarefa. Vejam, tantas histórias lindas, não é? Que ele vai trazer. Certa vez, alguém lhe traz, olha a espontaneidade, outra lição. Uma pessoa tentando lhe constranger, traz uma dessas revistas chamadas masculinas. Não sei por que chama, deve ser revistas pornográficas, não é? E aí, abre com uma das mulheres despidas na frente de Chico. O que ele faz? Com a maior naturalidade, típica dos mineiros, né? Fica lá folheando. Quando ele termina assim, diz: meu irmão, tudo que Deus faz é lindo, não é? Olha, que homem é esse, não é? Chico Xavier, que maravilha, não é? Para a gente terminar, pessoal. Dois casinhos. Um dia ele está na charrete, indo para a Fazenda Modelo, e encontra Joviano, e diz: Chico, você sabe quem morreu? Diz: não, quem foi? Seu Juca, o seu ex-patrão. E ele está sendo enterrado no Rabecão, como indigente, porque morreu passando fome. E Chico então fica admirado, diz: não, pare, aí desce da charrete, manda um recado para o seu chefe, e naquela hora, ora a Deus, para que ele pudesse recompensar, retribuir aquele homem que houvera lhe dado um emprego, ajudado a sustentar sua família durante tantos anos, que ele não podia ser enterrado como indigente. Pede para que a família aguarde, que ele iria tentar arrumar dinheiro. Pega o seu chapéu, emborca-o e sai de casa em casa pedindo esmolas para enterrar o seu Juca. Daqui a pouco toda a cidade está sabendo do ocorrido, e o seu próprio pai tenta demovê-lo da ideia, e ele diz: não, pai, não podemos deixar que isso aconteça, ele foi tão bom para nós. E aí daqui a pouco ele está caminhando na calçada apressado, esbarra em seu nego, um mendigo que era cego, e ele pergunta: Chico, onde você vai com tanta pressa? Ah, seu nego, não sei se você já soube, mas o seu Juca desencarnou, está sendo enterrado como indigente. E ele diz que naquela hora vê daqueles olhos apagados escorrer uma lágrima, e ele sacar todas as esmolas daquele dia e do dia anterior e entregar para o Chico: tome, Chico, para ajudar a comprar um caixão para o seu Juca. Quando Chico retorna a casa, depois da missão cumprida, encontra Emmanuel, seu benfeitor, sorrindo, feliz com o seu procedimento. E às vezes a gente se constrange, tem tanta vergonha de pedir, de ajudar para a própria casa espírita, né, que também precisa dos recursos. E Chico vai esmolar, como esmolava o Sol de Assis, para ajudar os necessitados. E, para nós concluirmos, um dia Chico está para avistar uma comunidade que ficava debaixo de uma ponte, a alguns quilômetros de Uberaba. E naquele dia, ele e seus voluntários estavam completamente sem nada, nenhum gênero alimentício, nem remédios, nada. Ele não sabe o que fazer, faz uma prece e então percebe a presença de Bezerra de Menezes. E ele vai dizer: Chico, já que vocês não têm nada, encha algumas garrafas com água que nós iremos fluidificar, magnetizar. E Chico então impõe suas mãos, e aquelas águas que chegavam a ficar leitosas, tal a quantidade de fluidos, não é? De efeitos físicos, que ele era também portador. Então eles se dirigem até a comunidade. Quando chegam, um dos voluntários vai explicar: olha, meus amigos, hoje infelizmente não tivemos nada para trazer, mas Bezerra de Menezes fluidificou essa água, que certamente vai ajudar a vocês.
E um daqueles assistidos, não é? Um senhor meio rebelde levantou-se: mas você vem trazer aqui para trazer água? Água nós já temos aqui do riacho. Isso é um desaforo, não precisava nem ter vindo. Mas uma senhora se compadece e disse: meus amigos, eles vêm todos os meses aqui nos trazendo gêneros, trazendo a palavra amiga, o consolo. Por que nós vamos agora ser ingratos? E enquanto estavam discutindo, eles escutam uma buzina de caminhão. Pom, 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 pom. É palestra com sonoplastia, não é? Para ajudar a espantar o sono. E aí eles sobem, havia um caminhão em cima da ponte. E a pessoa pergunta: o senhor é Chico Xavier? Não, não sou ele. Ele está aí? Está. Trazem Chico. Ele pergunta se é. Ele diz: olha, eu venho em nome de um empresário de São Paulo, que recebeu muito consolo, teve seu filho curado graças às suas orações, e veio trazer um caminhão de alimentos para o senhor distribuir com os necessitados. E aí foi aquela festa, né? Te retiraram, ainda sobrou para ajudar muitas outras comunidades que ele atendia. Mas Chico fica intrigado e pergunta: mas motorista, como foi que você descobriu que eu estava aqui debaixo da ponte? Porque não havia ninguém em casa. Não, mas havia sim. O senhor não mora no endereço tal, número tal? Sim, o endereço está correto, mas não havia ninguém em casa. Havia sim, havia um senhor de barbas brancas, de olhos claros, um velhinho. E quando eu lhe perguntei se ele era Chico Xavier, ele disse que não. Perguntei onde ele se encontrava. Ele então me ensinou o caminho, apontando a direção. Meus amigos, era Bezerra de Menezes que se materializava para apontar o caminho dos justos para aqueles que o procuram. Que possamos nós também ter essa honra de os Espíritos poderem nos apontar para os necessitados, para os aflitos, para que nós possamos fazer como Chico, que veio trazer essa doutrina, que veio consolar tantos corações. Quantas pessoas sofrendo de obsessão, de depressão, tantos com a mediunidade torturada, sendo internados. Eu conheço um expositor espírita que ficou 10 anos internado numa clínica psiquiátrica, somente era mediunidade. Quantas mães chorando com a vida destroçada, porque o filho foi arrebatado pelas garras da morte. Quantas pessoas utilizando drogas por falta de um sentido e de esperança para a sua vida. Quantos cometendo suicídio? 3.000 pessoas todos os dias, uma por minuto, segundo as estatísticas oficiais. Porque não tem essa esperança, essa confirmação, essa certeza. Então a gente pode fazer essa caridade para a doutrina espírita, não é? Que Emmanuel nos convida e que Chico tem nos falado também. Então, um dia eu tive fome de amor, que é o alimento das almas, e tu nos trouxeste o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus, com a luz da doutrina espírita. Um dia eu tive sede de esclarecimento, de conhecimento, de explicações, e tu me trouxeste a água viva do Evangelho do Cristo, iluminado pelas lições de Kardec. Onde eu estava despido, nu, e tu me aconchegaste no manto da misericórdia, do atendimento fraterno, do acolhimento, do amor. Um dia eu estava preso, ou enfermo, vítima dos grilhões do ódio, da obsessão, da doença, da depressão, e tu foste me visitar, levando a presença amorosa do Cristo, com toda a sua beleza, com toda a sua grandeza, que a doutrina espírita vem nos falar. Um dia eu estava perdido, sem norte, peregrino, sem rumo, pensando em cometer o suicídio, e tu me trouxeste Jesus, a luz do mundo, o farol que guia nossas vidas, com segurança, por toda a eternidade. Que Chico Xavier, meus amigos, um homem chamado amor, possa falar aos nossos corações na caridade e na divulgação da doutrina espírita. Que assim seja. Bom, o que vocês acham de Chico fazer a nossa prece? Pode ser? Então vamos colocar um vídeo onde Chico vai fazer a nossa prece. Vocês encontram no YouTube. É a prece do servidor do Espírito Emmanuel, o Chico Xavier. Foi apresentado em homenagem a Chico durante o primeiro Congresso de Medicina e Espiritualidade em Washington, nos Estados Unidos, em 2006. É muito bonito. Se quiser talvez reduzir as luzes aqui, talvez fique melhor. E aí Chico faz a nossa prece. Aí Pedro Leopoldo, 20.000 habitantes, quando essa estrela do amor, da humildade, da caridade,
do acolhimento às crianças, da mediunidade, com a fidelidade a Jesus e a Kardec, com a orientação de Emmanuel, vem nos deixar um legado não só de obras, mas sobretudo de exemplo. Porque as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrebata as multidões. E Chico, enfrentando as dificuldades, as lutas, as críticas, com a fé, com a esperança e com o trabalho, vence todas as dificuldades e limitações. A sombra do abacateiro, fazendo evangelho com as pessoas. Ele não dava só o alimento, ele fazia evangelho com as pessoas assistidas. O Chico faz questão que se saiba que ele é de família muito humilde. O pai dele era vendedor de bilhetes. E quando estava se aproximando do fim, estava próximo a deixar a terra, ele disse ao Chico: olha, meu filho, por ocasião de Natal, Ano Bom, desses grandes prêmios da Loteria Federal, você não deixe de comprar um bilhetinho, porque eu vou tentar parar a roda. Agora você continua. De fato, o caso é um caso tocado de humor. De início, devo explicar que isso não significa qualquer desdouro à memória de meu pai, porque ele foi, para mim, o melhor amigo. Ele era pai de 15 filhos, 2 famílias, 9
da primeira família, 6 da segunda, e nos tratava a todos na condição de um grande companheiro que nos queria ver muito alegres e muito animados para viver e para trabalhar. Então podemos rir, porque eu sei que ele, tendo conhecimento no mundo espiritual do que eu vou contar, ficará satisfeito e se rirá também muito conosco, porque meu pai era muito alegre neste mundo e continua também muito contente e muito otimista no outro. Mas em 1939 atravessávamos um período de muita dificuldade em nossa família. Muitas lutas, morte de irmão, que nos deixava a viúva com 2 órfãos, 6 crianças menores, 3 não muito menores, mas também ocupando a nossa atenção, e meu pai e eu trabalhando. Meu pai era um homem muito arrojado para facear os tropeços da vida, mas, não tendo muitas letras, ele teve muita dificuldade em prosseguir no emprego que ele ocupava no ano de 1925. Então, desde essa data, sentindo muita dificuldade para sobreviver como trabalhador, ele se entregou à profissão de cambista, vendia bilhetes de loteria e vendeu bilhetes de loteria por mais de 30 anos consecutivos. Mas em 39 meu pai caiu em estado grave, com um reumatismo muito renitente. Esse reumatismo impôs a ele uma certa paralisia durante algum tempo. Nessa ocasião, as 2 pessoas que trabalhavam em casa éramos ele e eu. Mas não conseguíamos muita coisa além dos 200 mil réis antes do cruzeiro. De modo que os médicos aconselharam que ele usasse um tipo de injeções que naquele tempo eram chamadas de injeções de ouro. Eu não sei classificar do ponto de vista de farmacologia o termo exato, mas cada injeção custava naquele tempo 150 mil réis. Ele era obrigado a usar 2 por mês. Então, o nosso numerário dava mais ou menos para as 2 injeções e ficamos atrasados com as despesas da família durante quase um ano, porque as injeções restituíram a ele a saúde ainda por muito tempo. Mas, no ápice da moléstia, saiu a lume a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de autoria de um dos nossos maiores escritores desencarnados no Brasil. E amigos de Belo Horizonte chegavam em nossa casa comentando o êxito do livro, porque o livro estava sendo muito bem aceito. Meu pai ouvia tudo aquilo com muita curiosidade. Então, um dia, ele estava sem poder manejar as mãos, nem as pernas, até que as injeções de ouro o restabeleceram. Então, aquele banho, aquele movimento de arranjo no leito, era feito, esses movimentos eram feitos por nós, ele e eu, a sós. Então ele me disse: Chico, eu soube que esse livro que saiu de você foi entregue a benefício das almas. E nós também somos almas. E dizem que você também entregou este livro a benefício da pobreza. E eu creio que não existem pobres mais pobres do que nós agora. E você podia agora arranjar um livro para nós ganharmos algum dinheiro, porque nós estamos muito atrasados no armazém. Eu falei assim: papai, o senhor não deve pensar nisto, porque o senhor sabe
nós temos muitos amigos, todos nos ajudam, mas como paga, vender o trabalho dos bons espíritos, isso não é possível, eles não permitem isso. Nós estamos na mediunidade com absoluto desinteresse, os livros são deles, não são nossos, e eu peço ao senhor para não pensar nisso não. E o senhor não fica preocupado com isso não, porque as suas filhas, minhas irmãs e os filhos nossos pequenos vão crescer, isso tudo vai melhorar, nós todos vamos trabalhar, e na hora da dificuldade nós todos devemos, mas depois pagamos. E os nossos amigos de Pedro Leopoldo são sempre boníssimos, eles vão nos ajudar, os nossos credores. Eu disse, mas meu filho, você não pode receber um tostão destes livros. Eu falei assim, como paga meu pai, não posso receber. Ele então disse, meu filho, então, seus espíritos estão muito atrasados. Isso é gente que já morreu há muitos mil anos, no tempo que nada tinha preço. E meu pai, que não entendia bem de literatura, nem deste mundo nem do outro, me disse assim, imagina que eles são tão antigos que em vez de eles assinarem Manuel, eles assinam Emanuel. Isso é gente do Egito, é gente que não conheceu rádio, que não conheceu preço de feijão, porque eu acho que esses espíritos, se eles são caridosos, deviam ter dó de nós. Então eu fiquei assim um pouco constrangido, porque de fato era meu pai, aquela queixa dele era uma queixa de um doente, que eu não podia transmitir a ninguém, não é? Então ele viu que eu fiquei assim muito triste, com os olhos cheios d'água e tal, mas ele era muito bom. Então, falou comigo assim, olha, eu não vou te acariciar, porque minhas mãos não estão funcionando. Mas não fica triste com o que eu falei, não. Segue para frente com seus livros, com seus espíritos. Porque eu vendo bilhete de loterias. E, naturalmente, que breve eu vou partir para outro mundo. E eu, a hora que morrer, meu filho, vou parar a roda para você. Quando for no mês de junho, no mês de dezembro, você compra o bilhete da Loteria Federal, que eu vou parar a roda ou as bolas para você ganhar. Então até hoje eu compro, não é brincadeira. Mas eu creio em meu pai, quem sabe é lícito. A Loteria Federal é autorizada pelo nosso governo, eu continuo comprando. Ô Chico, depois... Não muito, mas em junho e dezembro eu compro. Um telespectador, eu não sei se isso aconteceu, pede que você conte um fato ocorrido num avião em que você viajava, cujos motores entraram em pane. E você também, como os demais passageiros, o que era perfeitamente natural, entrou em pânico. O que aconteceu dentro desse avião? Esta resposta exige, vamos dizer, uma atitude, talvez, de fazer um pouco de humor, mas é a verdade que eu vou contar. Em 1959, eu me dirigia de Uberaba, para onde eu me transferira recentemente. Eu me dirigia para Belo Horizonte, junto da qual está Pedro Leopoldo, a terra onde nasci na presente reencarnação. E então o avião decolou de Uberaba e fez uma breve parada na cidade de Araxá. Depois o avião decolou de novo e depois de uns 10 minutos o avião começou a se inclinar para um lado, para outro, às vezes fazia-se uma pirueta, e o pessoal começou todo a gritar e a pedir a Deus, pedir socorro, e eu estou ali acompanhando. Veio o comandante do avião e disse que não nos impressionássemos, que era um fenômeno chamado vento de cauda, e que apenas chegaríamos um pouco mais depressa. Mas algumas pessoas disseram, mais depressa no outro mundo. Eu então comecei também a me impressionar, porque eu não sei qual é o nome técnico da evolução que o aparelho fazia. Uma pessoa entendida em aeronáutica saberá descrever o caso.
dizendo os nomes em que um avião roda de cabeça para baixo, e nós íamos e muita gente começou a vomitar e a gritar, a apertar o cinto, aqueles amigos começaram a orar, senhoras começaram a fazer o terço, eu com muito respeito, mas quando vi aquela atmosfera eu comecei a gritar também. Eu falei assim, bem, todo mundo está gritando, eu também vou gritar, porque isso é a hora da morte. Então comecei a gritar, valei-me, meu Deus. Alguém disse, o Chico Xavier está ali, ele é médium e é espírita. E esse sacerdote, com muita bondade, disse, não, mas eu sei que o Chico tem pedido orações em muitos documentos, e o Chico está orando conosco no texto. Eu disse, graças a Deus, Padre, eu também estou orando. Mas comecei a gritar, valei-me, meu Deus. Então aí entra o espírito de Emmanuel. Parece que é uma coisa... Entrou no avião? Parece uma coisa de anedota, né? Uma coisa de fantástico, mas é a verdade. Ele entrou no avião com... Mas vocês viram o espírito entrar? Então passou no meio do pessoal, o pessoal não via, como a maioria dos nossos amigos, naturalmente, não está vendo a presença dele aqui. Então ele me disse assim, por que é que você está gritando? Eu escutei o seu pedido, o que que há? Porque aquilo já tinha mais ou menos 20 minutos, né? Eu falei assim, bem, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Eu falei assim, estão, e o que que há com isso? Não tem muita gente em perigo de vida, vocês não são privilegiados, né? Eu falei assim, tá bem, se estamos em perigo de vida, eu vou gritar. E continuei a gritar e falei, socorro, meu Deus, e o povo todo gritando socorro, né? Então, ele me disse, você não acha melhor parar com isso? Dar testemunho da sua fé, da sua confiança na imortalidade? Eu disse, mas e a morte? E nós estamos apavorados diante da morte. Ele falou assim, está bem, então você acha que vai morrer? Eu falei assim, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Eu falei assim, estão. Eu disse, está bem, eu estou com muito medo, estou apavorado. Como todo mundo, eu estou partilhando, eu também sou uma pessoa humana. Eu estou com medo também desta hora de morrer nesse desastre. Eu disse, tá bem, então morra com educação. Cala a boca e morra com educação para não afligir a cabeça dos outros com seus gritos. Morra com fé em Deus. Muito bem. Eu disse, eu quero só saber como é que a gente pode morrer com educação. Aí, por volta de 1953 até 59, quando mudamos para Uberaba, nós sempre, desde muitos anos, fazíamos assistência, uma assistência carinhosa de levar uma oração ou a expressão de fraternidade a doentes, a necessitados. Quando uma senhora nos pediu para visitar a irmã dela, que tinha se tornado hemiplégica e muda. A moça de uns 40 anos chamava-se Valéria. Então fomos a primeira vez, nós fazíamos sempre aos sábados. Então íamos visitar Valéria, levávamos um pedaço de bolo, algumas balas, isso que se dá a uma criança, porque a gente não podia fazer mais. Mas visitávamos Valéria com muito carinho, e eram diversas casas, e Valéria estava numa delas. A irmã dela chamava-se Dona Laura. A casa se erguia no lugar onde, em Pedro Leopoldo, se construiu o recinto das exposições pecuárias. Eu estou explicando porque alguém na minha cidade poderá perguntar onde estava esta casa. Estava no lugar onde está hoje o recinto das exposições pecuárias. Então visitávamos todos os sábados. Durante uns 6 anos visitávamos Valéria e levávamos uma prece. Ela guardava um pedaço de bolo debaixo do travesseiro, a irmã dela, a dona da casa, muito distinta, muito amiga, nos recebia com muito carinho.
No sábado eu fazia prece, no outro sábado um outro amigo fazia prece, no outro uma senhora fazia prece. E assim estávamos há uns 6 anos, quando Valéria foi acometida por uma gripe uma gripe pneumônica muito séria, e Dona Laura chamou o médico avisou que ela estava às portas de uma pneumonia, e a pneumonia se manifestou. A pneumonia se manifestou e nós chegamos no sábado, ela estava muito abatida, e toda vez que nós íamos, eu falava, Valéria, agora você fala Deus. Ela lutava muito para falar, porque ela entendia tudo, mas não conseguia. Eu falava, fala assim, Jesus, Valéria. Ela fazia força, mas a língua enrolava e ela não conseguia. Mas isso se repetiu durante mais de 6 anos. Mas nesse sábado da pneumonia, eu falei, Dona Laura, ela está com febre muito alta. O que diz o médico? Não, o médico está tratando, já deu bastante esses antibióticos e ela está bem medicada. Eu falei assim, tá bem, então agora em vez de virmos ao sábado, viremos todo dia. Vimos todo dia, mas ela sempre piorando. Então no último sábado, depois que fizemos a prece, eu falei, Valéria, fala Jesus, fala Deus. Mas não falava. Eu falei, Valéria, Jesus andou no mundo, curou tanta gente, tantos iam buscá-lo nas estradas, ou na casa onde ele permanecia, e pedia a ele a graça da melhora, da cura, e foram curados. Lembra de Jesus andando, e você caminhando, embora você não esteja caminhando há tantos anos, lembra de você caminhando e chegando aos pés dele dizendo, Jesus, fala Jesus. Aí ela falou, Jesus, Jesus. Eu falei, meu Deus, mas que alegria. Valéria falou o nome de Jesus. Mas que coisa maravilhosa. Dona Laura, vem cá para a senhora ver. Ela com muita febre, mas ficou satisfeita. Falou, Jesus, Jesus, eu me esqueço daquele nome vibrando nos meus ouvidos. Eu falei, ela vai melhorar. Ela está falando de Jesus, Dona Laura. Nós todos muito alegres, ela sorrindo, mas desinteressada do bolo que tínhamos levado, a pele muito alta. Valéria, repete, eu estou tão interessado, eu estou tão feliz de ver você falar o nome de Jesus. Fala, Jesus, Jesus. Ela falou, Jesus, Jesus, mas dando todas as forças. Aí saindo assim, não, se Deus quiser, ela está muito melhor. Mas no outro dia, de manhã, chegou a notícia de Dona Laura que Valéria tinha falecido pela manhã, tinha desencarnado. Fomos para lá e tal, e lembramos muito aquela amiga que estava partindo, né? Nos comoveu muito. E sofremos bastante, porque ela era muito, muito querida. Ela era muito uma criatura que não falava, mas ela tinha gestos extraordinários. Mas os anos rolaram, os anos passaram. Eu mudei para Uberaba, e em 76 eu fui vítima de um infarte. Um infarte que me levou, o médico então me hospitalizou em casa. Disse assim, não, você pode conturbar o ambiente do hospital com visitas, é melhor você ficar hospitalizado em casa. A porta do quarto ficará com acesso apenas a essa senhora que é enfermeira. Uma senhora que está conosco, de nome Dona Dinorá Fabiano. Então, Dona Dinorá que entrava, era a única pessoa que entrava. Eu ficava 20 dias, mais ou menos, imóvel. E eu fiquei. Mas isso não me impedia que os espíritos me visitassem. Então, muitos amigos desencarnados de Pedro Leopoldo, de Uberaba, entravam
assim, à tarde ou à noite, e eu conversava em voz alta. Eu falei, dona Dinora, quando a senhora me encontrar falando sozinho, a senhora não se impressione, eu estou conversando com alguém. Ela falou, não, eu compreendo. Ficou naquilo, né? E uma tarde entrou uma moça muito bonita no quarto, e tinha sempre uma cadeira perto da cama. Ela entrou, eu falei, pode fazer o favor, pode sentar, mas falei em voz alta. Ela falou assim, você não está me conhecendo? Eu falei, olha, a senhora vai me perdoar, eu tenho andado doente, com problema circulatório, e eu estou com a memória estragada, eu não estou me lembrando, mas era uma desculpa, é porque eu não estava reconhecendo mesmo. Então ela falou assim, mas nós somos amigos, eu quero tão bem a você. Uma moça morena, muito bonita. Aí eu falei, olha, eu não posso, assim de momento, fazer muito esforço de memória, porque o médico me recomendou repouso mental. A minha senhora faz o favor de dizer o nome. Ela falou assim, não, eu não vou dizer, eu quero ver se você lembra. Eu falei, ela, eu sou sua amizade, uma das suas amizades, de Pedro Leopoldo. Eu falei assim, então a senhora pode falar. Se a senhora falar Maria ou Alice, eu conheço tantas, então falo o sobrenome da família. E pela família eu vou saber. Ela falou assim, não, eu não vou falar. Eu vou falar um nome só. Quando eu falar, você vai lembrar quem é que eu sou. Eu falei, então a senhora faz um favor. Fala o nome que a senhora quer falar. Ela falou assim, Zozuzo. Eu falei, ah, meu Deus, é Valéria, meu Deus. Valéria, como você está comigo? Eu não mereço a sua visita. Assim, não, mas eu vim lembrar os nossos sábados, em que nós orávamos tanto. Eu lembrei da última palavra e vim te trazer confiança em Jesus. Pôs a mão no meu peito e a dor desapareceu. Então isso para mim, eu acho que o nome de Jesus é tão grande que remove os nossos obstáculos orgânicos. Eu estou com uma angina que ficou como sendo uma herança do infarto. Mas uma angina muito bem controlada. Eu sigo as instruções médicas, as instruções dos amigos espirituais. Me abstenho de tudo aquilo que eu não posso usufruir, de modo que eu, graças a Deus, estou, vamos dizer, eu estou doente, mas estou são. Brasil, Brasil, o mundo a escutar-te pergunta hoje o que é a terra de minha vida. Responde às nações de pé, das montanhas altaneiras, dentro das próprias fronteiras, alonga os braços, Sansão, sem prepotência ou vanglória, grava no livro da história novo rumo à evolução. Contempla a sombra da guerra, dragão do lodo a rugir, envenenando a cultura, ameaçando o porvir. Fala a assembleia de bravos, aos milhões de homens escravos, sábios loucos prometeus. Do píncaro a que te elevas, dissolve os grilhões das trevas na fé que te induz a Deus. Brada, gigante das gentes, proclama com destemor que o Cristo aguarda na terra um novo mundo de amor. Ante a grandeza que estampas,
Os mortos voltam das campas, sublimando-te a visão. Ao progresso, Fernão Dias, o dever mostra Caxias, Deodoro a renovação. Dos sonhos do Tiradentes, que se alteiam sempre mais, fizeste apóstolos, gênios, estadistas, generais. De todos os teus recantos, despontam palmas de santos, augustos pendões de heróis. Astros de brilhos tamanhos, Andrada, Feijó, Paranhos, em teus céus brilham por sóis. Desde o dia em que nasceste, ao fórceps de Cabral, o tempo se iluminou. Na Bahia maternal, hoje que o mundo te espera, para as leis da nova era, por Brasília envolta em luz, que em ti a vida se integre, de Manaus a Porto Alegre, no Espírito de Jesus. Ao resguardar o direito, mantendo a justiça e o bem, luta e rasga o próprio peito, mas não desprezes ninguém. Levanta o grande futuro, ergue, tranquilo e seguro, a paz nobre e varonil. A humanidade que chora, clamando, Senhor, e agora? O Cristo aponta, Brasil. Castro Alves.